deste caso, em termos do contexto atual da paciente? Ela tem uma doença prévia, importante, mas o contexto atual é o quê? Uma síndrome hemorrágica, né? Mais precisamente, que tipo de síndrome hemorrágica? Hemorragia digestiva. Então esse é o grande tema desse primeiro caso, certo? Didaticamente, pessoal, a gente divide as hemorragias digestivas, hemorragia digestiva alta e baixa. Certo? Qual é o ponto anatômico que distingue o que é alto e o que é baixo? É o ângulo de trás. Então, um sangramento que tenha como origem um ponto anatômico proximal ao ângulo de trás, a gente diz que é um sangramento digestivo alto. E o que tenha a fonte do sangramento distal ao ângulo de trás é um sangramento digestivo baixo. Diga-se de passagem, aonde está o ângulo de trás? Entre a segunda e a terceira porção do ordenado. Certo? E pessoal, por que esta classificação didática ela é tão importante para a prática clínica? Exame que vai pedir para diagnóstico. As causas de hemorragia digestiva alta são as mesmas causas de hemorragia digestiva baixa? A forma como a gente investiga a hemorragia digestiva alta é a mesma forma como a gente investiga a hemorragia digestiva baixa? Não, então é importante a gente fazer essa distinção? Sem dúvida. Certo? De modos, pessoal, que assim, do ponto de vista clínico, o que é que nos faz pensar que estamos diante de uma hemorragia digestiva alta? Hematêmese. Presença de hematêmias. O que é hematêmia? Vômitos com sangue. E a presença de quê? Melena. O que é melena, pessoal? Fezes com sangue Fezes pretas, diarreicas, extremamente mal cheirosas. Né? Que são decorrentes de quê? Sangue digerido. Sangue digerido nas fezes. Para que esse sangue seja digerido nas fezes, precisa ou não precisa ficar um tempo ali em contato com as bactérias? É por isso que em 80% dos quadros de melena, nós estaremos diante de uma hemorragia digestiva alta. Porém, no entanto, contudo, não esqueçamos que 20% dos casos de melena pode tratar-se de uma hemorragia digestiva baixa, principalmente no intestino delgado, em um paciente que tem um trânsito intestinal lentificado. Quem é constipado ou quem eventualmente tem uma semi-obstrução, então, apesar de ser hemorragia digestiva baixa, como o sangue fica mais tempo em contato com as bactérias, ainda se manifesta como melena. O fato é que se estivermos diante de uma hematêmese e de uma melena, temos que pensar fortemente que trata-se de hemorragia digestiva alta. Isso vocês precisam saber. E o que é que nos faz pensar em uma hemorragia digestiva baixa? Hematoquesia. O que é hematoquesia? Fezes com sangue vivo. Fezes com sangue vivo, sangue vermelhinho, certo? E qual é a diferença de hematoquesia para enterorragia? Enterorragia é sangue espontâneo, sangue pelo orifício anal. Enterorragia é somente sangue saindo pelo orifício anal, certo? Se estivermos diante desses dois sintomas, é muito provável que estejamos diante de uma hemorragia digestiva baixa, certo? Do mesmo jeito que em 20% dos casos de um quadro de melena, também estaremos diante de hemorragia digestiva baixa. E qual é a grande importância da gente fazer essa distinção? Porque as causas são diferentes. A forma de investigar a propedêutica é diferente. Certo? Qual é o exame que habitualmente a gente pede quando estamos diante de hemorragia digestiva alta? Qual é o exame que habitualmente a gente pede quando estamos diante de hemorragia digestiva baixa? Colonoscopia. Porém, no entanto, contudo, não esqueçamos do rodapé do livro. O que é que tem lá no rodapé do livro? Ele fala assim, que eventualmente, diante de uma enterorragia, podemos estar diante de um vultuoso sangramento digestivo alto. Este paciente, habitualmente, ele estará o quê? Chocado, porque o sangramento é muito importante. Por isso que, muitas vezes, diante de um paciente com a suspeita de hemorragia digestiva baixa, estando ele instável, o primeiro exame a ser feito é uma
endoscopia digestiva alta e não exatamente uma colonoscopia. Por conta desse motivo, desse rodapé de livro. Deu para entender? Sim. Quais são, pessoal, as principais causas de uma hemorragia digestiva baixa? Câncer de colo, perdão. Se botar as causas perirenais ali, né? Fissuras e hemorroida. Vou ajudar vocês. As 4 principais causas são os 4 Ds. É o D de quê? A mais comum delas, doença diverticular dos cólons, divertículos, certo? Segundo D, angiodisplasia, que são as displasias, né? São as angiodisplasias dos cólos, as malformações arteriovenosas, típicas principalmente de mulheres idosas, muitas vezes portadores de doença renal crônica. O outro D é de quê? De doença inflamatória intestinal, seja a doença de Crohn ou principalmente a retocolite ulcerativa, né? Afinal de contas, não esqueçamos, né? Doença de Crohn dói mais do que sangra. Retocolite ulcerativa sangra mais do que dói. Então, habitualmente, sangramento a gente pensa muito mais em retocolite ulcerativa. E o quarto D é o de adenocarcinoma, que é o adenocarcinoma, né? Que é o câncer típico das regiões do colo retal. Então, essas, sem dúvida, são as principais causas de hemorragia digestiva baixa. Existem outras? Existem. Colite isquêmica, divertículo de Meckel, retite actínica, né? Você lembrou muito bem das causas oroficiais, como classicamente a famosa e famigerada hemorroida, né? Porém, não esqueçamos da seguinte frase do professor Otto. Qual é a frase? Você que foi minha aluna. Qual é a O frase? Felipe deve saber. O Felipe sabe todos. Não, mas qual o tema, professor? É da hemorroida. Não, não sei. Não sei, essa não combinou. Nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que sangra é hemorroida. E lá, mais do que em qualquer outro lugar, requer o pensar em patologias associadas. Meu Deus do céu, como é que deve Isso é uma falar? coisa. Por que o grande mestre estava querendo nos ensinar com esta famosa frase? Que uma hemorroida, ela sangra. Que um sangramento hemorroidário é frequente. Porém, no entanto, contudo, algo impede de um paciente que tem hemorroida ter essas outras doenças que são bem mais graves? Então, eu já lembrei dessa frase algumas vezes e eu já dei um diagnóstico de câncer coloretal em uma mulher de 44 anos que me procurou dizendo que tinha hemorroida. E eu lembrei dessa frase, investiguei, fiz uma coluna e o diagnóstico era um câncer coloretal. Certo? Então, cuidado. Nem tudo que reluz é ouro e nem tudo que sangra é hemorroida. Certo? Diante dessas suspeitas, pessoal, qual é o exame que nós vamos pedir? Uma colonoscopia. Certo? Porém, não esqueça, né, que a colonoscopia, diferente da endoscopia alta, é um exame um pouco mais invasivo. É um exame um pouco mais que o preparo expolia o paciente, né? Então, nem todo paciente tem status clínicos para fazer uma colonoscopia. Se eventualmente eu estiver diante de hemorragia digestiva baixa e eu não puder, por algum motivo, fazer uma colonoscopia, qual exame eu devo pedir? Uma angiotomografia. Pelo menos vai localizar o sangramento e, se eventualmente for um sangramento vultuoso, vai guiar a realização de uma arteriografia. Certo? Porém, pessoal, a nossa paciente em questão parece ter uma hemorragia digestiva baixa ou uma hemorragia digestiva alta? Parece ser alta. Por quê? Porque ela tinha hematoquesia, ela tinha hematêmese e ela tinha melena. Não era isso? Então ela deve ter uma hemorragia digestiva alta. As hemorragias digestivas altas a gente divide em 2 grandes grupos. Quais são? Ulcerosa. São as varicosas e as não varicosas. Certo? Quais são as principais causas de hemorragia digestiva alta não varicosa? Disparada, a principal é qual? Úlcera péptica. Certo?
Quais são os dois principais fatores de risco para uma úlcera péptica? Os de Aedes, infecção por H. pylori. Por que, pessoal, que toda úlcera péptica precisa ser biopsiada? Risco de... Para pesquisar H. pylori, mas também porque uma úlcera pode ser o quê? Câncer. Então, câncer de estômago é uma outra causa de hemorragia digestiva alta. Esofagite com padrão erosivo, secundária à doença do refluxo, pode ou não pode sangrar? Câncer de esôfago, pode ou não pode sangrar? Malformações arteriovenosas lá da mucosa gástrica, como a famosa lesão de Delafouille, pode ou não pode sangrar? Final de semana teve ou não teve a feijoada? Lá na feijoada teve ou não teve quem, em vez de beber uma lapadinha, beber uma lapadona? O que é muito comum em quem bebe uma lapadona no outro dia? O que é muito comum? Vai vomitar. E aí muitas vezes vomita, até que chega uma hora que sangra. Que doença é essa que eu estou descrevendo? Myelodivitis, né? Que é a laceração da mucosa, da transição da mucosa, da transição do esôfago e do estômago, certo? Devido a vômitos repetitivos, né? Isso também talvez tenha acontecido com você, lá quando você tinha um meninoma, no primeiro trimestre. Graças a Deus eu não tive Não, um foi só enjoo. comigo Então mesmo. é porque o menino não era cabeludo. Era eu. Não era cabeludo. Tava... Porque quando é cabeludo aí dá muito vômito, né? É mesmo? É. E a minha Há relatos, né? Fonte. Enfim, gestação no primeiro trimestre é comum haver hiperêmese gravídica e é uma outra causa clássica de síndrome de Myelodivitis, certo? E aí tem outras causas bem raras, né? Como por exemplo, hemobilia, sangramento nas vias biliares, por tumor, por exemplo. Fístula aortoesofágica. O cidadão que tinha um aneurisma de aorta colocou lá uma prótese, a prótese acabou ulcerando e fez uma fístula. E por aí vai. Essas são as principais causas das hemorragias digestivas altas não varicosas. Quando estamos diante dessas patologias, do ponto de vista farmacológico, o que podemos fazer? Potensores, né? Os IBPs, né? Os inibidores de bomba de prótons, né? Omeprazol, pantoprazol, esomeprazol. Qual é a conduta clássica? 80 mg de pantoprazol, que é a dose de ataque, e depois deixa 40 mg de 12 em 12, que é a dose dobrada, né? Há livros que descrevem a dose de manutenção em bomba de infusão contínua, 8 mg por hora. Mas a maioria das vezes a gente acaba fazendo 40 de 12 em 12. É mais cômodo, mais fácil de fazer. Certo? Então essa é a principal conduta. Por quê? Porque vai ajudar muito se for úlcera péptica, que é a principal causa. E mesmo que seja outra etiologia não varicosa, pelo menos a redução da acidez gástrica vai ajudar a conter ali o sangramento, a manter o coágulo íntegro. Certo? Deu para entender? Mas agora só tem tipo uma fístula dessa, aortoesofágica, que é um sangue volumoso. Cara, geralmente é um negócio muito agudo, né? Não pode aquele balão. Ameaça a vida. Faz o PP do mesmo jeito. Bom, teoricamente não está errado fazer, né? Mas neste caso específico aí que você citou, não vai ajudar muito, não. A gente viu no HGF aquele balão que coloca pendurado pra parar. Só que não era aortoesofágica, era uma úlcera que não parava de sangrar. Lembra? Era um paciente que estava pendurado pela boca assim no HGF. Lembra? Acho que não tava contigo. Eles inflaram um balão, tipo. Sim. É uma conduta bem de exceção, né? Sim. Deu para entender, pessoal? E o outro grupo de hemorragia digestiva alta, qual é? As varicosas. Essas varizes de esôfago, pessoal, elas são decorrentes de que grande síndrome? Cirrótico. Acite. Cirrose é uma das principais causas dessa síndrome. Qual é a síndrome que tem como tríade clássica ascite, esplenomegalia e variz de esôfago? Estou falando grego.
Vocês estão com sono, que nem eu. Todo mundo meio... Síndrome de hipertensão portal. Qual é a principal etiologia da dita cuja? A cirrose. Mas é a única? Não. Lembra lá que tem a pré-hepática, a hepática e a pós-hepática? E a hepática é a pré-sinusoidal, sinusoidal e pós-sinusoidal? A cirrose é uma causa de hipertensão portal hepática sinusoidal, certo? É ascite varese? Ascite, que nem sempre está presente, eu vou dizer as exceções, esplenomegalia e varizes de esôfago. Não é fácil, Esplenomegalia. Certo, pessoal? Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Por que é tão importante a gente entender isso do ponto de vista clínico? Porque a conduta farmacológica é diferente de que quando é apenas não varicosa. Tudo bem que não está errado você fazer o IBP na varicosa. Talvez ajude um pouco a conter ali o sangramento. Mas essa não é a conduta principal. Certo? Existe uma conduta que nós vamos já falar que é importantíssima no contexto de hemorragia digestiva alta varicosa. E o grande lance que vocês precisam perceber é o seguinte: a definição dessa conduta farmacológica, ela precede a realização da endoscopia. Depois que você fez a endoscopia e viu lá que era uma variz, aí é muito fácil, até o Zequinha da farmácia sabe o que vai fazer. Mas o problema é o quê? É que a gente precisa definir a conduta e fazer as medicações mesmo antes de fazer a endoscopia. E aí eu pergunto para vocês, qual é a principal causa de hipertensão portal? Cirrose. É difícil identificar um cirrótico? Não é. É um diagnóstico de rua. A gente olha para o paciente e a gente diz que ele é cirrótico. É ou não é? Se não, vejamos. Eu fiquei de olho no olho e vi que ele tinha o quê? Icterícia. Levantei a calça aqui e vi que tinha o quê? Edema de membros inferiores. Levantei a blusa e vi que tinha o quê? Ascite. Lá na parede abdominal eu vi que tinha o quê? Circulação colateral. Levantei um pouquinho mais a blusa, era um homem e eu vi que tinha o quê? Ginecomastia. Podia ter vários pontinhos vermelhos. Se for um homem, como é a frase? Eu nunca vi um cirrótico cabeludo. Por quê? Porque eles têm o quê? Arefação de pelos, né? Seja um homem ou seja mulher, eu vou olhar para a mão e vou ver o quê? Eritema palmar. Às vezes está grave, está dando adeus. Tem o quê? Flebo. Ou seja, é difícil identificar esse paciente? Não, basta olhar. Ele vai lhe dizer só em você olhar que ele é cirrótico. Às vezes, só em chegar perto, às vezes eu sinto um cheirinho de quê? Amônia. Cheiro de peixe podre, né? Que é por conta do acúmulo de amônia, que é o hálito hepático. Às vezes, pessoal, além de ver tudo isso, eu olhei para algo e descobri até qual é a etiologia dessa cirrose sem o paciente abrir a boca. O que foi que eu vi? Dose de cana Lá na Lagoa do Juvenal, como é que o pessoal chama o cidadão que toma uma palhinha todo dia? Por quê? Porque o álcool é tóxico para as parótidas. E aí o coitadinho fica com a papada. Então, se eu olhei para ele com todos esses achados, e além de todos esses achados ainda tem a papada, não precisa nele abrir a boca. Eu já sei que ele é cirrótico e que a causa da cirrose é o álcool. Certo? Então, vocês precisam ter essa habilidade. Porque diante de um paciente com hemorragia digestiva alta, se vocês enxergarem todos esses achados, está na cara, é varicose. Deu para entender? Porém, no entanto, contudo, não esqueçamos o seguinte: existe uma causa de hipertensão portal, de etiologia, né, de topografia pré-sinusoidal, que, portanto, não dá cirrose, que, por ser pré-sinusoidal, não dá ascite, porque hipertensão portal só dá ascite a partir do sinusoidal. Pré-hepática, hepática, pré-sinusoidal não dá ascite. Dá esplenomegalia, dá varize de esôfago, mas não dá ascite. Ou seja, essa causa que vocês vão me dizer o nome,
é uma causa hepática pré-sinusoidal, que portanto não dá ascite, que portanto não dá sinais de hepatopatia crônica, mas é uma doença endêmica no nosso meio. Esquistossomose. Certo? É uma doença endêmica no nosso meio, principalmente ali na região do Baturité. Certo? De modo que às vezes é um sangramento varicoso em um paciente que não tem estigma de hepatopatia e que não tem ascite. Então você jura que é úlcera péptica, e que muitas vezes pode não ser. Pode ser uma esquistossomose. Pode passar uma barriga d'água? Esquistossomose pode dar ascite, mas são situações de exceção. Quais são as causas disso? Esquistossomose pode dar o quê? Pode dar síndrome nefrótica, porque ela pode dar glomerulonefrite membrana proliferativa, que é uma causa de síndrome nefrítica barra nefrótica. Aí esse paciente pode ter ascite por conta da síndrome nefrótica. E rarissimamente, em pacientes com esquistossomose que tiveram vários sangramentos digestivos altos, eles acabam evoluindo com hepatite isquêmica. Aí fazem cirrose. E por conta da cirrose tem ascite. Mas tudo isso é rodapé de livro. É exceção. Na maioria dos casos de esquistossomose não tem ascite. Certo? Deu para entender, pessoal? E quando estamos diante de um paciente que clinicamente é o suspeito de uma hemorragia digestiva alta varicosa, o que nós devemos fazer do ponto de vista farmacológico? Preciso fazer vasoconstrictor esplâncnico. Quem são essas medicações? Os análogos da terlipressina. Primeira linha, os análogos da somatostatina. Né? Primeira linha é a terlipressina, segunda linha é o octreotide e a terceira linha é a dita cuja, a própria somatostatina. O que essas medicações fazem? Como eu acabei de dizer, são vasoconstrictores esplâncnicos. Eles murcham a variz, muitas vezes contendo o sangramento. Então, ele contém o sangramento e muitas vezes acaba ajudando o quê? O colega endoscopista que vai fazer a endoscopia. Por quê? Porque, imagina aí o colega fazendo endoscopia em meio a um mar de sangue. Ele não vai ver nada. Quando a gente faz a medicação, isso ajuda inclusive a execução da endoscopia. Deu para entender? Boa parte desses pacientes que têm hemorragia varicosa, eles são cirróticos. Pelo fato de ser cirróticos, eles têm ascite. Na hora que um paciente sangra por uma variz, ele está dando comida para quem? Para as bactérias. E aí as bactérias vão proliferar. Essas bactérias proliferando têm um risco maior de contaminar quem? O líquido acídico. É por isso que quem sangra tem uma chance maior de ter PBE. Se nós já sabemos disso, então a gente pode tentar evitar isso. A gente faz que medicação? Ceftriaxona. Como é profilaxia, é 1 grama por dia por 5 a 7 dias. Qual é o objetivo? É reduzir o risco desse paciente evoluir com uma PBE. E tudo isso, pessoal, precede a realização da endoscopia. Certo? Fazendo lá a endoscopia, o que é que o colega vai fazer para conter o sangramento lá da variz? Teoricamente poderia fazer também a escleroterapia, só que a ligadura elástica ela é superior. Reduz muito mais a chance de um ressangramento. Certo? Quem sangra uma vez, pode ou não pode ter outro sangramento? É por isso que eu tenho que fazer a ligadura, mas eu tenho que acrescentar também o quê? Um beta-bloqueador não seletivo. Leia-se propranolol e o carvedilol. Agora, pessoal, essa profilaxia secundária não é feita na emergência. O paciente chegou, vou fazer. Não, esse paciente aqui, inclusive, ele estava o quê? Hipotenso. Como é que eu faço um beta-bloqueador em quem está hipotenso? Certo? Geralmente a gente começa o beta-bloqueador quando o paciente está prestes para ir para casa. Por quê? Porque a profilaxia secundária para o sangramento de varizes é ligadura elástica e beta-bloqueador. Certo?
Agora imaginem o seguinte cenário. Demos um diagnóstico de cirrose em um paciente. Este paciente nunca sangrou, mas como eu sei que por ter cirrose ele tem hipertensão portal, e por ter hipertensão portal ele pode ter varizes de esôfago, eu pedi uma endoscopia. Aí lá na endoscopia o colega encontrou varizes. O que nós podemos fazer? É o que a gente chama de profilaxia primária. O que a gente faz na profilaxia primária para o sangramento de varizes? Ligadura elástica ou beta-bloqueador. Qual é a diferença? É que quando é profilaxia, é I. Beta-bloqueador e quando é profilaxia secundária, né? Eu faço beta-bloqueador e ligadura elástica. Quando é profilaxia primária, ou seja, o paciente nunca sangrou, é ou eu faço a ligadura elástica ou beta-bloqueador. Todo mundo que tem varizes precisa dessa profilaxia primária? Tem uma rara exceção. Quem é que precisa? É quem tem varizes de pelo menos médio ou grosso calibre. Quem é que precisa? É quem tem varizes de pequeno calibre, que tem chal de B ou C, e essa de pequeno calibre tem o quê? Red spots. Certo? Então, todo esse cenário merece uma profilaxia primária. Portanto, quem é que não merece? É quem é de pequeno calibre, sem red spots e que é chal de ar. Deu para entender? Porém, pessoal, vocês precisam entender o seguinte para não cair na pegadinha. Todo ano eu boto essa pegadinha lá na prova. Eu boto lá. Qual é a primeira conduta diante de um paciente com hemorragia digestiva alta? Aí eu boto... Não, depende. Só se for varicosa, né? Nesse caso. Mas aí no item E eu boto lá, endoscopia. Aí no item E eu boto o quê? Estabilizar o paciente. Estabilização clínica, né? Não adianta de nada eu descobrir o que o paciente tem e ele morrer na minha frente. Certo? Então a primeira conduta diante de um paciente com hemorragia digestiva alta é o quê? É estabilização clínica. É monitorizar, ofertar oxigênio se preciso for. Se o paciente estiver sonolento, vomitando, talvez proteger a via aérea e intubar. Funcionar 2 acessos venosos periféricos calibrosos. Se for um paciente que está hipotenso, taquicárdico, eu vou fazer expansão volêmica. Se for um paciente que tem um choque hemorrágico grau 3 ou 4, eu vou fazer transfusão de concentrado de hemacina, independente do nível de hemoglobina inicial. Se for um cirrótico que tem TAP TTP alargado, eu vou fazer plasma, eu vou fazer crio se tiver hipofibrinogenemia, enfim. É a estabilização clínica do doente a primeira medida diante desses casos, certo? Depois é que eu vou pensar em fazer endoscopia. E antes da endoscopia tem todas essas medicações que eu falei. Ok? Dúvidas? Perguntas? Vocês acham que vocês podem se dar o luxo de não saber disso? Vocês acham que isso aí aparece ou não aparece nas emergências? Aparece e é muito. Só o que tem por aí é cirrose. Depois do surgimento dos IBPs, diminuiu muito as úlceras pépticas, né? Mas vez por outra ainda se vê por aí também. Ok? Entenderam aí, né? Ótimo. Então vamos para o próximo caso. O próximo caso, vocês vão perceber, ao colher lá a história, que é a mesma paciente, só que depois de algum tempo. Ok? Vocês vão colher a história, aí vão olhar o exame físico, vão levantar hipóteses e pedir exames. E esses exames vão estar lá disponíveis para vocês checarem. Vocês vão analisá-los e definir a conduta. Certo? Mas qual é a história, né? Tem que escolher.